No Saber Direito desta semana, o professor Roberto Mohamed apresenta um curso sobre direito previdenciário privado, da introdução à previdência complementar no Brasil aos fundos de pensão, passando pelo sistema aberto. O professor aborda ainda o direito comparado e o futuro da previdência complementar. A aula 3 é agora. Bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Roberto Mohamed e estamos falando sobre previdência complementar. Hoje a aula é sobre o sistema aberto. A gente vai dar continuidade à introdução do curso, quando eu expliquei as diferenças básicas dos dois sistemas, o fechado e o aberto, e hoje a gente vai falar do sistema aberto. O que é o sistema aberto? Ele tem esse nome, obviamente, porque é aberto a qualquer pessoa que queira ingressar no sistema de complementação de aposentadoria, e ele é oferecido, pelo menos nos últimos 30, 35 anos, oferecido por bancos e seguradoras. Por quê? Porque a previdência social complementar do sistema aberto, ela é modalidade de seguro, tanto que é fiscalizada pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Para que você possa ter uma noção clara da previdência privada e por que a sua razão, vamos fazer uma análise um pouco mais ampla de como você pode gerir a sua vida e como é feito em outros países. A previdência privada, ter um plano de previdência privada, se você não é funcionário de uma estatal e não tem fundo de pensão, como a gente falou na aula anterior, é uma opção por reconhecer que você não é capaz de administrar o seu próprio capital. Por que eu estou dizendo isso? Por que você compra um consórcio? Além de atender o pedido do gerente de banco que liga para você sempre porque ele tem meta para cumprir, você compra um consórcio porque você sabe que você não consegue juntar dinheiro para comprar um bem. Que na primeira emergência você vai usar aquele dinheiro que você estava guardando. E você não vai conseguir comprar aquele bem e vai acabar num financiamento que vai cobrar taxas absurdas de você. Então você faz um consórcio. E no consórcio existe uma coisa chamada taxa de administração. Essa ideia de que é menor do que taxa de juros, mas esse negócio de dizer que é uma forma barata de comprar um bem é papo furado. Você paga a taxa de administração, paga fundo de reserva, você tem outros custos além do próprio bem. E é muito engraçado, né? Aquilo que falam para você quando você contrata. Olha, não tem problema, porque não precisa comprovar renda, não precisa isso. Pois é, mas quando você é sorteado ou dá o lance, aí eles exigem tudo isso, senão você não retira o bem. Mas o consórcio nada mais é do que o reconhecimento da sua incapacidade de gerir seu próprio patrimônio, a sua própria liquidez, para garantir a compra de algo que você deseja, seja um imóvel, uma moto, um carro. É a mesma coisa na previdência privada. Na previdência privada do sistema aberto, você paga uma seguradora ou um banco para administrar o seu dinheiro para que você possa ter tranquilidade quando se aposentar. Por isso que você paga uma taxa de administração. E ele tem uma outra coisa que eu vou explicar mais na frente, que é a taxa de carregamento. A taxa de administração nada mais é do que remunerar um administrador, no caso banco ou seguradora, que vai administrar o seu dinheiro. Essa taxa de administração é sobre os rendimentos que a sua reserva proporciona. Em outra partida, você não poderia gerir seu patrimônio? Claro que poderia. Você não poderia constituir uma reserva e dizer para você mesmo, não vou mexer este dinheiro como a poupança para a faculdade do filho. Esse dinheiro é para minha aposentadoria. E você mesmo determinar, numa conta específica, uma parte em CDB, uma parte em ações, uma parte em títulos de capitalização, e você mesmo gerir o dinheiro, sem precisar pagar a taxa de administração para ninguém. Isso seria o natural. Mas a grande maioria das pessoas não consegue fazer isso. E diante de uma emergência, vai lá e mexe nesse dinheiro. Por isso se criou o sistema de previdência complementar
E o sistema aberto é justamente aquele em que você pode escolher a seguradora ou o banco da sua preferência e ir lá e fazer um plano de previdência. E aí você escolhe a modalidade que você vai fazer. Se você quer receber de uma vez só, depois de um tempo de pagamento, ou se você quer receber em renda mensal, que aí também pode ter a opção de ser por um período, por exemplo, de 10 anos, ou a vitalícia. Tudo isso você vai levar em conta em relação à própria idade que você planejou o resgate. Como o mínimo são 10 anos de contribuição para você resgatar, você faz esse plano. Eu quero receber por mais 10 anos, porque eu vou estar daqui a 10 anos com 80 anos. Mas vai que você vive até os 100. Você vai ficar os últimos 10 sem receber nada. O valor é maior, mas a gente não sabe até quando vai. A gente não aprendeu ainda a olhar a linha do tempo na mão e saber exatamente quanto tempo você vai durar. Por isso que o mais usado é a renda mensal vitalícia, com a possibilidade de saques. Isso é muito importante. Quando eu falo que você pode escolher entre o modelo de sacar tudo, depois de um determinado período que já foi ajustado no contrato, quando você aderiu ao plano de previdência. E veja bem, essa opção pode ser feita a qualquer momento, inclusive no momento do resgate. Não é necessário que você siga aquela opção feita na contratação. Você pode mudar de ideia depois, por qualquer motivo. Alguns bancos começaram a criar novidades e a tornar mais atrativos planos de previdência social. E começaram, em alguns casos, do antigo e extinto VGBL, oferecer o plano de previdência atrelado a um seguro. Hoje, isso não pode mais ser feito. Plano de previdência é plano de previdência. Qual é a vantagem dele em relação àquele primeiro exemplo, quando eu comecei aqui a falar que você poderia diversificar suas próprias aplicações em vez de contratar um plano de previdência privada? Quando você aplica no mercado financeiro, seja de que forma, você paga imposto na hora em que você aplica. Não há muitas aplicações no momento do resgate, mas você vai pagar tributo. A previdência privada, você pode abater do imposto de renda até o limite de 12% de contribuição sobre a sua renda bruta. Mas você vai pagar imposto de renda do mesmo jeito quando começar a receber. Não adianta achar que previdência privada é isenta de imposto. Ela não é. Essa própria isenção que você tem hoje, você vai ter no futuro. Então, não adianta achar que você não vai pagar imposto. Mas você pode abater os valores que você paga na Previdência, coisa que você não pode fazer com CDB, você não pode fazer com compra de ações ou essas outras opções que o mercado te oferece, porque elas não são despesa. E você pode jogar a Previdência no imposto de renda quando você paga até o limite de 12%. A gente está falando de renda anual, limite de 12%, que é o que você pode programar, inclusive, eu vou contribuir, vou fazer um plano de previdência com 12% da minha renda bruta, porque vai dar exatamente o que você vai poder abater na sua declaração de imposto de renda. O modelo que a legislação hoje permite é o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Por que ele tem esse nome? Você alimenta a previdência social complementar com um valor adequado porque você quer receber na frente. Esse plano gerador, por que ele se chama benefício livre? Porque é você que escolhe a forma como você vai sacar. Ele pode ser transformado numa renda fixa, ou seja, eu recebo o total do que eu paguei, porque eu já paguei a taxa de administração e já paguei a taxa de carregamento. Mas eu vou pagar imposto de renda. Mas eu pude abater a formação do fundo. E vou receber de uma vez só e faço o que eu quiser. No Brasil hoje as coisas estão começando a mudar um pouco em relação a possibilidades de aposentadoria. E a gente vai poder entender um pouco mais. Quando eu contrato um plano de previdência, o plano investe em determinadas ações e uma parte em renda fixa, uma parte em investimentos variáveis, e toda a lucratividade desses investimentos vem para o seu plano, vem para a sua reserva, mas vai para a reserva de todo mundo que usa aquele fundo, aquele plano de previdência.
Hoje, uma das coisas que as pessoas prestam atenção no Brasil, principalmente quem aplica em ações, é que existem dois perfis de investidores. Aquele que quer ganhar dinheiro, simplesmente, ou aquele que pensa na aposentadoria. Por que eu estou dizendo isso? A escolha das ações que você vai escolher, por exemplo, quando você não está trabalhando com fundo de previdência privada, mas está montando o seu próprio fundo de aposentadoria, é escolher ações que pagam, de empresas que pagam bons dividendos. Porque você já garante uma renda mensal e o aumento desta conta que você escolheu para ter, ou comprando mais ações ou fazendo uma diversificação, pelo menos 2 vezes por ano. É uma opção para quem não está querendo virar jogador de bolsa de valores, mas está querendo constituir um patrimônio que, independentemente do valor das ações flutuarem cada vez que o presidente faz um discurso, por exemplo, paga dividendos 2 vezes por ano. Seja ações de um banco, seja ações de uma empresa de petróleo, sejam ações de uma mineradora. O que importa é que estas ações pagam dividendos além de ter o seu próprio valor de face, que por mais que enfrente flutuações, dificilmente traz um prejuízo no longo prazo. Porque quando você constitui reservas visando a sua aposentadoria, você não está preocupado se as ações da empresa A ou B caíram agora, mas vão subir depois, porque você vai analisar o histórico dela. Então, na verdade, o plano de previdência substitui isso. E aí, como é que você faz para escolher o plano de previdência? Aí é uma coisa que os bancos mesmo oferecem e, às vezes, o vendedor não está muito preocupado, porque ele pode ter uma meta específica naquilo. Peça para conhecer os fundos. E hoje, com a internet, a gente tem acesso a toda e qualquer informação. Uma das coisas é o perfil do investidor. Qual perfil você quer? Você quer um fundo de investimentos para administrar sua previdência complementar que seja mais ousado, que possa aumentar a possibilidade de benefício que você vai receber depois, fazendo apostas mais ousadas, ou seja, concentrando os investimentos, como a gente já falou na Bolsa de Valores, mas em ações que valorizam, o que é um pouco mais arriscado, você vai investir e vai buscar este perfil mais arrojado. E todo plano tem essas opções. Já que você está preocupado com a garantia do seu benefício e não acha que vai ficar, que um plano de previdência vai deixar você mais ou menos rico ou pobre, então você vai em quê? Num perfil mais conservador, em que existe uma boa parte de aplicação de renda fixa e, principalmente, ações da Bolsa escolhidas e compradas de forma conservadora. Porque esses dividendos que eu falei alimentam o fundo. Não caem na sua conta, mas estão lá alimentando o fundo e entram no ganho de capital junto. Então, isso é uma das questões que você tem que optar. Agora vamos falar daquilo que eu disse que é o que estimula a concorrência, que são as taxas de administração. Da mesma forma que num consórcio você tem a taxa de administração do consórcio e lá você tem também o fundo de reserva, porque lá se destina a comprar um bem e você pode ter inadimplência e o fundo de reserva faz com que eles possam comprar o bem independente do número de inadimplentes. Na Previdência Complementar, nós temos uma outra figurinha que é, na minha opinião, o grande problema do fundo da Previdência Privada Complementar no Brasil, que é a taxa de carregamento. Ela é um absurdo. A existência da taxa de carregamento é por si só um absurdo. Embora ela seja muito pequena, ela é calculada sobre o principal. Olha um absurdo. Não é sobre o investimento, mas vamos entender o que é isso. Na taxa de carregamento, você paga a cada aporte ao plano. Os aportes ao plano de previdência podem ser feitos de uma vez. Eles têm o nome de aporte, quando, por exemplo, eu contrato uma previdência de R$1.000, mas por alguma coisa recebi uma herança, recebi um seguro, recebi qualquer coisa no valor de 10 mil e quero colocar esse dinheiro no meu fundo de previdência. Eu quero extrapolar a previsão que eu fiz de benefício. Eu posso fazer. Isso se chama aporte. Eu vou pagar a taxa de carregamento sobre ele. Além dos R$1.000 que eu pago por mês, eu também pago a taxa de carregamento.
Aí entra aquela questão de negociação. Eu vou escolher qual banco eu quero, qual seguradora eu quero. A primeira coisa que eu tenho que aprender a fazer é dizer para o gerente, não aceito pagar taxa de carregamento. Ou o outro banco, a outra seguradora, me dá isenção da taxa de carregamento. E, normalmente, ela passou a ser vista pelas seguradoras e pelos bancos como aquela gordura que eles podem tirar. É mais ou menos como anunciar um carro por 10, podendo fechar 9,5 ou 9, porque é o que você quer receber. Aquela gordura é o que você faz o outro achar que é desconto. Ou então a velha historinha dos 24 vezes sem juros e que já está com juros embutidos. É a mesma coisa que você faz em relação à taxa de carregamento. Os bancos já a colocam para poder tirar e para poder oferecer para você a isenção, porque o que eles vivem é realmente a taxa de administração. Mas não se iluda, tem banco e tem seguradora que cobra a taxa de carregamento. E se você não brigar, eles vão cobrar. E cada aporte que você fizer, e quando a gente está falando aporte, é preciso ter aquela aula de direito financeiro. Principal e rendimento. A taxa de administração é sobre resultado. A taxa de carregamento é sobre o principal. Ou seja, eu vou pagar do meu dinheiro e não do que aquele fundo me proporcionou. Isso é só fazer a conta. Você pode ter, muitas vezes, uma taxa de carregamento, embora ela seja menor, superior ao rendimento que eu tive naquele ano, porque pode ter sido um ano ruim para ações, as ações em que o fundo concentrava o investimento caíram muito de valor, ou porque os dividendos foram menores, ou porque a renda fixa estava muito ruim. E aí é que a taxa de carregamento pode comer todo o rendimento que você teve. E você vai falar, mas eu não vou pagar a taxa de administração. Tá, mas você também teve prejuízo? O único que não tem prejuízo nesse caso é o gestor do fundo. E isso pode alimentar até uma falta de comprometimento com o resultado. Então, exigir que você não pague a taxa de carregamento pode ser uma boa arma para você se defender em relação a uma taxa de administração, por exemplo, muito alta, ou a falta de resultados do plano. Uma outra coisa que, como eu disse, foi proibida no Brasil, não compre planos de previdência privada que oferecem benefícios diversos, como, por exemplo, sorteios, prêmios, isso é coisa de título de capitalização. Estão vendendo para você algo com um nome e é outro. É capitalização. Pode ser até um plano longo, mas é capitalização. Não pode oferecer seguro, não pode oferecer sorteio. Previdência não dá prêmio. A Previdência dá resultado. O que o banco vai vender para você ou vai oferecer para você para conquistá-lo como cliente é credibilidade e competência. Mais nada. Não tem sorteio mensal. Você não vai concorrer a uma moto, não vai concorrer a um carro, não vai concorrer a um jet ski. Você contratou Previdência, é só Previdência. O título de capitalização é aquilo que eu expliquei, em que você financia o titular da capitalização e ele vai te devolver aquele dinheiro, você concorreu a uma moto, um carro ou um prêmio em dinheiro. Por quê? Porque vai estar no ganho financeiro que ele vai ter antes de te devolver depois do plano contratado, de 1, 2 até 5, 10 anos. Você pode ter um título de capitalização que vai voltar para você só com correção monetária. Então, não é a mesma coisa. Previdência é previdência. E aí a SUSEP exerce um papel essencial, na minha opinião. É um dos órgãos mais competentes que existem na administração federal. Talvez pela própria natureza, a SUSEP lida com dois sistemas financeiros que são extremamente importantes e que podem abalar a credibilidade da economia de um país, que é o de seguros, aquilo que a gente chora para pagar até precisar dele, ou você e a previdência privada, que é responsável pela segurança financeira das pessoas na sua velhice. Esses dois sistemas têm que gerar credibilidade. Quando você tem uma grande seguradora quebrando, ou um grande banco quebrando, e você afeta esses dois mecanismos, a previdência privada e o seguro, você mexe, você impacta a economia de uma forma muito grande. Quando uma grande loja, como as lojas americanas, por exemplo,
passa por um problema financeiro de grande monta, seus funcionários são os primeiros a ter esse problema, você tem um impacto na conta dos bancos que emprestaram dinheiro para ela, mas você não afeta a economia como um todo de uma forma muito radical. Mas quando uma empresa que gere capital alheio, que gere sonhos, que gere perspectivas das pessoas, como é o caso das seguradoras ou dos bancos com a previdência privada ou com o seguro, é preciso tomar muito cuidado. Porque além do impacto financeiro, e aí você pode afetar até a própria economia, num choque no primeiro momento, você vai criar um problema social. Você deixa pessoas falando sozinhas, mas aquilo é a poupança delas. Aquilo você está frustrando os planos delas e está frustrando a garantia que eles tinham de que o futuro deles, pelo menos, não ia ser tão ruim após a aposentadoria ou quando chegasse numa certa idade. É preciso ter cuidado com isso. E o Brasil tem toda uma história de previdência privada que deixou muita gente falando sozinho. Vamos voltar no tema da primeira aula, antes da existência da SUSEP, quando existiam os Montepios e as caixas de pecúlio. Os Montepios foram o maior exemplo, o maior case que existe em relação a desleixo com a administração da economia popular. Milhares de pessoas, a gente não está falando de pouca gente, milhares de pessoas contratavam esses planos, como KPM, Montepio da família militar. Essas empresas foram totalmente irresponsáveis com o dinheiro dessas pessoas. E a gente não está falando só de uma reserva, de uma poupança. A gente está falando do sonho de ter uma vida tranquila. Essas pessoas ficaram falando sozinhas e não conseguiram na justiça recuperar o que investiram. Foi por isso que o governo, quando viu que era preciso criar no Brasil um sistema de previdência complementar por duas razões. Primeiro, para garantir a aposentadoria dessas pessoas e até a incentivá-las a se aposentarem para que a economia girasse, se renovasse com a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho, como eu contei a história do Banco do Brasil na primeira aula. Só que, quando eu tenho na previdência privada uma instabilidade no mercado e a falta de confiança, e as pessoas vendo o que aconteceu com quem comprou aqueles planos, os Montepios e as caixas de pecúlio, elas não vão investir mais. Aí das duas uma, ou a pessoa é controlada e coloca na poupança, ou ela deixa o Deus dará. E aí ela vai trabalhar até morrer. Ou vai se aposentar e continuar trabalhando. E você não tem a máquina, a roda da economia, com a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho que vão contribuir por muito mais tempo. E acaba afetando a previdência pública também. Porque quando, como eu expliquei, você tem uma inversão na proporcionalidade dos que recebem e dos que pagam, você quebrou o sistema. A gente está vendo o que está acontecendo na França. É exatamente isso. E não se admite reforma, porque é lógico que ninguém quer abrir mão de direitos. E no Brasil é sempre a mesma gritaria. Mas quando o sistema pode colapsar, todo mundo vai pagar o preço. Como eu falei na aula anterior, olhem os participantes de fundos como, por exemplo, o Portos, que hoje tiveram uma diminuição do seu benefício porque aumentaram a contribuição para cobrir um déficit que não foram eles que cometeram. Foi uma diretoria desastrosa. Mas que no país com um grau de impunidade e frouxidão legislativa na questão da responsabilidade, acabaram prejudicando todas essas pessoas. Por isso que é preciso tomar muito cuidado e fiscalizar, e aí o governo toma a decisão que tomou. Ao equiparar a previdência privada com as seguradoras, o governo mandou um recado. Eu agora tenho um órgão que está revestido de credibilidade, e eu não me lembro de nenhum escândalo envolvendo a SUSEP nos últimos 50 anos. A SUSEP passa a fiscalizar os planos de previdência, porque ela já fiscaliza os seguros, e fiscaliza de forma eficiente.
Pode ter um ou outro caso que acabe passando, mas a gente não tem mais a possibilidade no Brasil de uma repetição de um Montepio da família militar, de uma KPM, deles explodirem desse jeito. Por quê? Porque a SUSEP age no controle da administração das reservas. A SUSEP fiscaliza a qualidade de administração, o tipo de plano. Quando a SUSEP descobriu que os bancos estavam oferecendo essa história de dar prêmio para quem não tratasse, atrelar seguro à Previdência, ela foi lá e cortou. Falou, não, Previdência é Previdência. Na Previdência, o bônus que você dá para o seu cliente é a garantia de que ele vai ter o benefício, de que ele vai ter o rendimento. Ou seja, você, banco e seguradora, vendem credibilidade. Você não vende sorteio de moto, você não vende sorteio de carro, você não vende sorteio de viagem para as Bahamas. O que você vende é a segurança do investimento que está sendo confiado a você. E isso só aconteceu porque o governo fez esta equiparação da previdência privada do sistema aberto com o sistema de seguros no Brasil e colocou uma instituição séria para fiscalizar. Mesmo assim, é lógico que existem alguns riscos, mas é preciso entender que também você tem que fiscalizar. Às vezes é muito difícil para o leigo e aí a gente tem que imaginar que se cobrar fiscalização é algo que você confia a técnicos. E uma pessoa que faz uma previdência privada barata, uma previdência de R$100, R$200, porque é o que ela pode pagar, ela não tem conhecimento técnico para entender um balanço. Até porque quando os planos mandam os seus relatórios de rendimentos para você, eu duvido que qualquer leigo, eu mesmo como advogado, não consigo entender direito o que está escrito ali. Isso é coisa para economista e da área financeira. Então, é muito complicado ter a possibilidade de fazer uma fiscalização efetiva. Mas é preciso também ver os resultados. Isso, às vezes, é mais fácil de entender. E o banco ou a seguradora tem obrigação de fazer as notas informativas. O que é isso? No caso que a gente acabou de assistir das lojas americanas, qual foi considerado o grande problema? Foi a mentira. Foi as notas informativas não colocarem o que estava acontecendo no balanço da empresa, fazendo um lucro imaginário. É justamente isso que não pode acontecer em relação à previdência privada. Por quê? Porque a SUSEP exige que as notas explicativas coloquem claramente justificando queda de rendimento ou excesso de rendimento. Qual o valor, qual o resultado obtido, qual foi o perfil do plano, o que provocou mudança em relação ao ano anterior. As notas informativas são obrigatórias, elas não são um favor da empresa. Não é uma política de informação do banco ou da seguradora. É, na verdade, a consequência de uma exigência de quem fiscaliza. É por isso que hoje a possibilidade da existência ou da ocorrência de um Montepio ou de uma KPM na vida é muito menor do que era há 30 anos atrás, porque os mecanismos de controle hoje são muito mais efetivos. E tem um outro também. Se vocês lembrarem do quiz da primeira aula, quando eu falei da fiscalização, na verdade existe um conjunto de órgãos que fiscalizam isso. Um exemplo claro para vocês é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Embora ela não fiscalize nenhum plano de previdência, ela consegue detectar, e ela é o órgão que fiscaliza isso, determinados movimentos de fundos de investimento de forma muito agressiva e com muito risco no mercado. Então você nota que, mesmo que indiretamente, a CVM participa do processo de fiscalização do sistema. Ela não fiscaliza o resultado do plano de previdência, se ele vai garantir o benefício dos seus participantes, daqueles que o contrataram, mas a CVM vai alertar o mercado de que determinado fundo de investimento está se arriscando demais ou está fazendo especulação. E aí é um alerta a todos os participantes daquele fundo. Então, ela não faz a fiscalização direta, mas ela auxilia no sistema de controle, um controle externo sobre o que acontece com os fundos de previdência privada administrados por bancos ou seguradoras, que é o sistema aberto.
Da mesma forma que a SUSEP, que age diretamente, também se abastece com outras informações, inclusive do próprio Banco Central. Porque quando um banco vai mal, não há como você achar que também não pode ser contaminado o sistema de previdência oferecido por ele. Ou alguém acha que quem tinha um plano de previdência do Banco Econômico, quando ele quebrou, ficou intacto? Não. É lógico que houve a consequência aí. E a gente tem uma história no Brasil que hoje se concentra em 5 ou 6 bancos de quebradeira, de bancos que acabaram sucumbindo ao seu próprio tamanho e aparentavam. Quem iria imaginar que, tendo um plano de previdência, por exemplo, do Banco Nacional, acordaria um dia da manhã lendo que o Banco Nacional foi liquidado, sofreu intervenção do Banco Central e acabou sendo liquidado. E como ele, Cominde, bancos, vários bancos que foram liquidados pelo Banco Central. E que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. A não ser aqueles, o quê? Técnicos do mercado. Por isso que examinar prestação de contas feitas por bancos ou seguradoras é muito complicado. Esses resultados você não consegue. Mas como é que você faz a fiscalização disso? A primeira coisa, você tem que ser uma pessoa informada. Você vai dizer, mas eu não costumo ler jornal. Mas o menor sinal de que aquela seguradora está dando sinais de fraqueza, que aquele banco está sendo fiscalizado e cobrado pelo Banco Central, que um determinado fundo de investimentos foi multado pela CVM, é alerta. E aí vem a grande questão da previdência do sistema aberto. Na aula anterior eu falei que hoje se permite que você saia até do sistema fechado. Mas no sistema aberto isso é facilitado de forma inequívoca. E isso foi necessário. Isso é uma lição que tem sempre que ser aprendida. Quanto mais concorrência eu tenho no mercado, mesmo que o Brasil se resuma a 5 bancos, ou 6, você não tem a limitação de ficar amarrado a alguém, mesmo quando você acha que todos são iguais. É o caso de trocar de empresa de telefonia. Mesmo que você ache que todas elas são iguais, que as 3 operadoras grandes do mercado são idênticas, cometem os mesmos erros, você pode fazer isso. E é uma forma de você negociar. Um exemplo claro que está acontecendo agora é o número de empresas que operam tags de pedágio. Todas elas cobram taxa de administração. Mas como não é uma só agora, quando você liga para uma dizendo vou cancelar porque eu vou trocar, eles isentam você. Foi assim com a TV a cabo. Enquanto você tinha o monopólio de uma única empresa, era uma coisa. Hoje você tem pelo menos 3. E aí, quando você ameaça mudar, eles também te dão uma mudança de plano, uma coisa assim. Isso não vem à toa. Não vem porque eles são bonzinhos. Isso vem por causa da concorrência. A mesma coisa existe através de um instituto legal chamado portabilidade, que existe na nossa economia. E não existe só para a Previdência, existe até para empréstimos. Como é que funciona a portabilidade? Eu tenho um plano de previdência no Banco A. E ele já está lá há 10 anos, mas eu fiz um plano de 20 anos. Eu quero migrar, eu quero mudar de banco. Porque o meu gerente se aposentou, ou porque eu estou com bronca daquele banco, eu estou sendo maltratado, ou os resultados são ruins. Basta uma assinatura para que você migre do Banco A para o Banco B, onde o gerente te ofereceu uma taxa de administração menor, mostrou que os resultados dos últimos 12 meses foram mais vantajosos, ou eliminou a taxa de carregamento. Ele só não pode mexer na tributação. Qual é a grande vantagem da portabilidade e por que ele virou um instituto que deu muito certo? Porque ele evita a tributação. Muitas vezes vão criar dificuldade para você. O gerente do banco vai dizer, olha, se o senhor fizer isso, ou o gerente do banco ou o 0300 que você vai ligar. Mas, olha, se o senhor fizer isso, demora muito, o senhor pode fazer um saque, porque o senhor já cumpriu a carência. Se você fizer isso, você vai pagar imposto de renda. Olhem só. E eles não ganham nada com isso, né? Porque o imposto de renda quem vai ganhar é o governo.
Mas quando você faz o saque e fecha uma conta de previdência privada para levar para outro banco, você perdeu o benefício que você tinha da redução do imposto de renda em função do tempo da conta de investimento de previdência privada. Então, é preciso que isso não ocorra. Você bate o pé. Eu não quero encerrar a conta. Eu quero fazer a portabilidade para outra instituição, porque é dentro do sistema. E sendo dentro do sistema, não gera incidência do imposto naquele momento, porque mantém as condições do plano anterior. A portabilidade foi um avanço fundamental na economia brasileira. E nos teve reflexos na previdência privada. É lógico que a portabilidade resolveu uma série de coisas e ela foi muito boa. O Brasil passou por uma revolução na questão dos bancos desde lá de trás, quando se criou, junto com a portabilidade de investimentos, de crédito e tudo isso, do Open Finance, que é o compartilhamento de informações. Fez com que os bancos começassem a concorrer entre si de forma agressiva, a ponto de gerentes de uma conta. Eu tenho, por exemplo, centralizado os meus investimentos num determinado banco, e o gerente do outro liga para mim e fala: você não quer trazer tudo para cá? Eu reduzo as taxas para você. Nos seus empréstimos eu reduzo a taxa, nos seus investimentos eu aumento a rentabilidade, na sua previdência privada eu diminuo a taxa de administração e isento da taxa de carregamento, porque ele tem todas as informações sobre você. Isso foi um avanço excepcional na economia brasileira, que teve reflexos no sistema de previdência privada também. Eu acho que só perde em termos de importância para o Pix. Mas a previdência privada ganhou muito com essa possibilidade. Porque a concorrência é o certo, é o ideal. É ela que faz com que você possa ter vantagens como consumidor, como cliente, como participante. É preciso você jogar duro com o seu gerente e obrigá-lo a ser mais atencioso com você. E existem algumas regras que vêm até de conselho de vó. Onde contratar? Isso não é uma questão de propaganda. Onde é mais seguro contratar a previdência privada? Da mesma forma como o mercado mostra que seguro feito em banco é uma coisa. Para seguro de vida, para pagamento de escolas. Mas nada se compara à atenção que você tem, por exemplo, num seguro de carro, um seguro de moto, num seguro contra incêndio, que você vai ter de um corretor, fazendo com uma seguradora através de uma corretora. São regrinhas básicas, mas que fazem com que você veja onde você tem mais atenção, coisa que falta hoje. Nós viramos a época do disque, a época do delivery, para comer, para beber. Mas quando a gente vai contratar coisas que vão refletir no futuro, que vão refletir naquilo que você tem para receber e que vai garantir a sua vida, e foi para isso que você contratou, e aí não há diferença entre o seguro e a previdência. Você escolhe aquele onde você tem maior possibilidade de contato, a maior possibilidade de ter atenção. Quando você está falando de seguro, e nesses seguros em que você tem a continuidade da sua atividade comprometida, você vai buscar um corretor. E é para ele que você vai ligar. Quando você vai buscar garantia de futuro, a aposentadoria, um plano de previdência, o que é o ideal? É um banco, porque eles são do ramo. E aí é justamente naquele que lhe atende todo dia, é o que cuida da sua conta. Se ele vai procurar outros canais, é outra história. Porque não é a sua agência que administra a previdência privada. É lógico, é a corretora do banco. Mas há alguém para quem você se dirigir. Há alguém a quem você se identifica e você identifica. Isso é muito importante. Fazer a escolha certa em função do atendimento e da atenção que você vai receber tem que ser a diretriz maior do que você tem que olhar na hora de contratar. Uma das outras coisas que eu até dei o exemplo na primeira aula é a questão de quem comprou títulos de capitalização
achando que era previdência privada. 2 bancos fizeram muito isso nos anos 90, 2000, e aí quando chegou no final você parou de pagar, eles disseram, não, isso aqui era um seguro. Como assim? Seguro? Não, isso não é um seguro. Eu não sabia que era seguro, porque está aqui, você me vendeu como um plano de capitalização. Os bancos acham, e aí vem de algumas regras jurídicas que a gente sabe muito bem. É aquela regrinha do guardar documentos por 5 anos. Essa regra não é absoluta. Nem pode ser absoluta. Por quê? Porque eu posso precisar daquilo se eu tenho um contrato que só vai ser resgatado daqui a 10. Se eu contratei um plano de previdência, me falaram que era um plano de previdência, que eu só posso sacar 10 anos, eu não posso jogar aquele contrato fora depois de 5, achando que eu não vou precisar mais. Porque eu posso precisar dele daqui a 10 anos. E sabe o que o banco vai dizer para você, como o banco disse para essa pessoa que sofreu esse golpe? Eu não temos esses documentos mais, porque esse produto não é vendido pelo banco há mais de 5 anos. Então veja bem como essa coisa de dourar a pílula, vender gato por lebre, não é coisa só de vendedor da esquina. Nós estamos falando de bancos, e bancos grandes que dão lucros gigantescos e que interferem diretamente na vida econômica e política do país. Então essa regrinha dos 5 anos, quando eu estou falando de previdência, isso vale para qualquer coisa, não só para esses títulos comprados e vendidos pelos gerentes, mas mesmo para o seu plano de previdência que você comprou e que você só vai receber daqui a 10 ou 15 anos. Guarde os contratos pelo tempo necessário até que você venha a usar o plano, ou seja, começar a receber. Esse é o momento em que você se livra dos documentos. Você pode até digitalizar. O problema é que a gente vive num mundo em que a gente não está falando de uma pessoa jurídica que tem um banco de dados, que tem espaço na nuvem, que não tem problema em relação a isso. A gente está falando de pessoas normais que vão colocar no celular, que pode ser roubado, ou que acabam tendo uma conta sua na nuvem hackeada. Nós não estamos falando de pessoas profissionais, mas guarde o documento. Não abra mão do contrato de previdência privada ou dessas compras ou supostos planos de previdência privada até o momento do resgate, seja de forma única ou o momento dos resgates de prestação continuada. Não jogue fora. Uma das coisas essenciais para que você possa brigar pelo seu compromisso. Como esse exemplo que eu dei, venderam um título de capitalização, um seguro, dizendo que era previdência privada e que o dinheiro voltava, e aí não quiseram pagar. Isso não pode. Mas como é que eu vou provar que há 10 anos o banco tal me vendeu como previdência privada? Eu tenho que ter o contrato na mão, porque o banco vai dizer, eu não tenho mais. Não, esse produto nunca foi previdência. E aí você prova que o próprio documento do banco, o panfleto que entregaram para você na porta do banco, falava que era previdência privada. E naquela época não havia, vejam bem, não havia essa vedação que a SUSEP impôs em relação a produtos casados. Concorrer a sorteio, concorrer a prêmios, isso não havia. Isso é relativamente novo e veio moralizar o sistema e aí acabou com essa possibilidade de vender gato por lebre. E, novamente, eu estou falando de um dos 2 maiores bancos privados brasileiros. Não estou falando de banquinho da esquina, não. A gente está falando de 2 dos maiores bancos brasileiros, um dos 2 maiores bancos brasileiros. Uma outra coisa é tomar muito cuidado de não confundir capitalização, títulos de capitalização com seguro. São coisas completamente distintas. Embora eu já tenha falado nisso, é preciso ratificar e colocar as características desse tipo de aplicação. Enquanto a previdência privada é regulada fiscalizada por uma série de mecanismos, como eu falei, não só a SUSEP, no título de capitalização isso não existe.
É lógico que se você compra um título de capitalização do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, do Santander, da Caixa Econômica Federal, do Mercantil do Brasil, dos grandes bancos, você está seguro pelo nome da empresa. Mas não pense você que eles também não cometem abusos, como cobrança de taxas indevidas, no momento do resgate não é aquela facilidade que o teu gerente te prometeu, mas título de capitalização nada mais é do que emprestar dinheiro ou deixar que alguém use o seu dinheiro para investir no mercado e vai te devolver corrigido no final. Para poder dizer que você é um cara legal e que ele também é legal, ele faz o quê? Ele te dá uma bicicleta, uma moto, um carro, enquanto você estiver pagando a capitalização, você recebe os números da sorte. Mas isso é, na verdade, uma forma só de oferecer a possibilidade que você seja um dos, entre milhares de números, que vai ganhar uma moto. Porque ele ganha e todo o resto fica olhando. E no final das contas o banco lucrou com isso. Mas o título de capitalização não se presta a substituir previdência privada. Previdência privada tem garantias, previdência privada é baseada em credibilidade e principalmente diversificação de investimento. Título de capitalização não tem nada disso, não é da sua conta onde ele vai ser aplicado. O título de capitalização, na verdade, ele só está beneficiando aquele que te vendeu. Você não sabe para onde vai o dinheiro. Ele só tem a obrigação de te devolver corrigido após o prazo fixado. E isso tanto faz daqueles que você compra numa banca de jornal ou daquele que você compra através do teu gerente do banco ou do aplicativo do banco. É o mesmo tipo de produto. Título de capitalização é isso. Você capitaliza o vendedor do título e ele te devolve o dinheiro, mas não o rendimento que ele teve com aquilo que ele capitalizou, ou seja, que ele recebeu, sem compromisso nenhum com o que você vai fazer com o dinheiro e de te dar algum tipo de rentabilidade. Na Previdência Complementar é diferente. Quem vende o título tem que garantir. E isso é mais uma das coisas que a gente também tem que observar na escolha. Existem alguns planos de previdência privada que oferecem duas modos. Quando eu falei da questão de ser ousado ou conservador ou moderado. Alguns planos oferecem rentabilidade mínima. E eu acho que esses são os que têm que ser procurados de uma forma mais efetiva. Mas também não olhe bem como é que vai ser o resultado disso. É preciso prestar atenção. Quando um plano oferece rentabilidade mínima, ele também vai tirar um pouco da possibilidade que você tem de bons resultados lá na frente. Ninguém dá nada de graça, é aquela história, não existe almoço grátis. Se o banco garante a você uma rentabilidade mínima, normalmente ele tem uma taxa de administração maior em cima disso e ele também não repassa a você o total de resultado que ele teve em relação aos investimentos, quando positivos. Porque se é para correr risco e eu tenho que te dar rentabilidade mínima, também não vou te dar tudo, você não vai participar do bolo integralmente. Quando eu tenho um perfil mais ousado, eu tenho o resultado integral pago para mim e vou pagar, lógico, a taxa de administração do banco que eu vou ganhar sobre o resultado. Mas o banco não tem responsabilidade nenhuma sobre os prejuízos. Isso tem que ficar bem claro. Tudo é baseado no quê? Nas suas necessidades. E aí vem uma outra coisa. Isso é mais conselho de economista e não de advogado, mas é verdade. Na hora da escolha, você não precisa ter um único plano de previdência. Ela não é como a previdência pública. Nós estamos falando da possibilidade de ter uma em cada banco, por exemplo, com perfis diferentes. Qual a vantagem disso? Se eu mantiver o que eu estou colocando nesses fundos dentro dos 12%, eu vou continuar batendo integralmente do imposto de renda. Se eu fizer as contas lá no final, e eu tenho um ousado, um moderado, um conservador, um com garantia mínima, no conjunto da obra, eu estou garantindo o meu futuro. Em vez de colocar R$1.000 num único banco, coloque 250 em cada um e feche 4 modelos completamente diferentes pelo perfil do fundo. Pode até ser no próprio banco.
Não precisa ser bancos diferentes necessariamente. Pode ser 2 num banco, 2 no outro, mas com perfis de contratação diferenciados. Porque é aí que você minimiza a possibilidade de prejuízo. Uma outra coisa que é muito importante é falar da responsabilidade. É lógico que os órgãos de fiscalização não são específicos só para isso, como é o caso da SUSEP. E a SUSEP é um caso de relação de banco ou seguradora com o órgão fiscalizador. Você, consumidor, você, cliente do banco ou da financeira ou da seguradora, como é que você reage na hora em que há um risco efetivo em relação ao seu patrimônio? É justamente se socorrendo daquilo que hoje a gente se acostumou a socorrer em relação a tudo. Algumas pessoas acham excessivo os poderes, mas é o órgão que você procura quando algo de muito ruim está acontecendo e você não tem tamanho para enfrentar, que é o Ministério Público. Desde que saiu o Código de Defesa do Consumidor, e que foi um avanço extraordinário nas relações de consumo no Brasil e relações de consumo de bens e serviços. E não esqueça que a previdência privada é um serviço. Ela é um produto do banco. Ela não é simplesmente uma operação financeira. Ela é um produto que o banco está te vendendo, porque ela tem um objetivo no final. Não é como fazer uma aplicação financeira em que você não tem que dizer o que vai fazer com o dinheiro. E quando você sacar, é problema seu. É preciso que você tenha em mente que, com o Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público passou a ter uma forma de atuação excepcional em relação à possibilidade de proteger quem não consegue se defender. Porque a gente está falando de bancos, a gente está falando de grandes seguradoras. E agora, então, com a entrada no mercado das multinacionais, seguradoras multinacionais e bancos de investimento estrangeiros, isso passou a ser muito maior. Essa discrepância entre o meu tamanho como consumidor para me defender é muito maior de quem mexeu nos meus direitos ou questionou os meus direitos. E eu preciso de ajuda, e essa ajuda vem do órgão específico. Além disso, você tem os institutos de defesa do consumidor, que são vários, são instituições, na sua grande maioria, privadas, que atuam de forma efetiva em relação a essa fiscalização e que podem e devem ser procurados. Ao contrário dos fundos de pensão, ainda não temos grandes associações que congreguem os participantes, até porque no sistema aberto os perfis são completamente diferentes. Os participantes de um plano de previdência, mesmo que você esteja falando de um mesmo grupo, de um banco ou de uma seguradora, são pessoas, é um grupo heterodoxo, são pessoas completamente diferentes, com capacidade financeira completamente diferente. Então é lógico que isso vai afetar profundamente a forma como você vai defender aquilo que você está sentindo que está sendo ultrajado ou que está sendo prejudicado em relação ao seu fundo de aposentadoria. E procurar o PROCON e o Ministério Público é algo que a gente tem que se acostumar. O problema do nosso povo nós não desenvolvemos uma cultura muito de redução da impunidade por esta acomodação em relação à defesa do seu próprio direito. O exemplo que eu dei há alguns minutos em relação à venda de títulos de seguro ou de capitalização como se fossem previdência privada, no judiciário é questão pacífica, extremamente pacífica. Vendeu como previdência? É previdência. Não importa o que era e se podia ou não. Você vai arcar, você, banco ou seguradora, é que vai arcar com as consequências financeiras de você ter oferecido algo que você não podia oferecer. Não o consumidor ser prejudicado, ou de uma hora para outra dizer, não, seguro, meu amigo, você tem enquanto paga. A partir do momento que você não pagou, mesmo que você tenha feito isso por 10 anos, você não tem mais nada para receber. Isso não volta. Obrigado e até amanhã. Quer
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.